Ora, então vamos falar aqui um pouco sobre Secure Software Development Life Cycles. Eh, eu vou falar um pouco sobre a necessidade de analisar o ciclo de desenvolvimento de software à luz das questões de segurança, e depois vamos avançar a partir daí. Ok, então vou começar até aqui com uma situação eh, que é a explicação deste termo bug de software. Não é? Toda a gente fala aqui no bugs nos computadores, bugs de software. Não sei se vocês sabem, mas este termo vem mesmo pelo facto de eh, a 9 de 9 de 1945, está aqui precisamente às 3 da tarde, 13h45 da tarde, foi encontrada aqui no relé 70 do painel F, eh, uma traça, uma traça que fez com que houvesse um problema. Portanto, está aqui até uma fotografia da folha da altura com a traça, aqui com fita cola. E este aqui foi o primeiro caso de um bug, ou que é considerado, vá, um bug encontrado. E o bug era mesmo uma traça, era mesmo um bug, um bicho que deu origem a este problema. E então, desde essa altura, pronto, usa-se esta terminologia de bugs de software. Não sei se vocês conheciam a história ou não, mas acho que é interessante ter isso. Ok, desde este primeiro bug de 1945, que têm surgido muitos bugs de software. E estes bugs de software acabam por ter consequências mais ou menos onerosas, em termos de dinheiros e até em termos de vidas, também em termos da saúde das pessoas. Um, Alguns outros bugs, olhem aqui, já de 1962, era aqui um, uma sonda espacial que iria para Vênus, e na programação do seu código esqueceram-se, os programadores esqueceram-se de um hífen a certa altura. Um hífen é um menos, não é? Quer dizer, numa conta, se em vez de um menos está um mais, de facto, o resultado vai dar diferente. Pronto, o que acontece é que o facto de se esquecerem deste menos, deste hífen, fez com que o foguetão errasse a sua trajetória e pronto, e teve custos importantíssimos, não é? Até o famoso escritor Arthur C. Clarke disse que foi o hífen mais caro da história. De facto ficou muito caro. Um bug de software, estão a ver? Mas há mais, olha aqui. Aqui em equipamentos médicos, aqui de 85 a 87, 3 pessoas morreram e 3 ficaram gravemente feridas por causa de uma máquina Terac 25 para tratar tumores. Está bem? Uh, Pronto, havia aqui uma questão aqui de uma flag, e que de facto fez com que os doentes fosse aplicada uma radiação 100 vezes superior àquela que deviam ter recebido, está bem? Portanto, é um bug que teve custos humanos. O outro foi de dinheiro, este já teve aqui custos humanos. Mas acerca de questões médicas, há outros, eu tenho aqui um do National Cancer Institute, aqui numa máquina de radioterapia, em que, como resultado, 8 doentes morreram e 20 ficaram feridos. Pronto, e houve até 3 médicos que foram presos. Aqui era uma questão da interface, devia ter sido mais robusta e não permitir que se pudesse fazer o bypass dos cálculos. Tá bem? Este da Segway, vocês todos conhecem a Segway,
havia aqui um bug no software, isto já é de 2006, mais atual, que certas alterações, a gente acho que era, ia para a frente, para trás, com alguma rapidez, fazia com que o Segway se comportasse de forma errónea. Eh, Pronto, aqui só houve 6 reclamações, lesões na cabeça e nos pulsos, portanto imagino que tenham caído. Eh, e de facto um update de software viria a resolver o problema. Portanto, foi um bug de software ou uma deficiência no software que estava a causar isto. Ou então impedir que isto se comportasse como deveria ser. Este aqui do F22 também já vos tinha mostrado, em que houve um bug aqui de software que estes aviões ao passarem aqui na International Dateline, portanto passando para o dia anterior, os sistemas do avião deixaram de funcionar, portanto isto é no Pacífico, os sistemas do avião deixaram de funcionar e embora se tenha tentado fazer reboot e tal, aquilo não recuperou, tiveram que conseguir navegar manualmente e acabou por não haver problemas porque o dia estava bom e eles conseguiam e tiveram acompanhamento de outros aviões. E também nos carros, algo mais tangível para nós, não é? Vocês certamente também já viram várias notícias de carros. Os carros cada vez têm mais tecnologia, mais software. E pronto, este aqui é um bug no software de sistema de travagem. Pronto, não houve mortes que se saiba, não é? Mas houve alguns acidentes e um update de software veio a resolver o problema. Portanto, algo também relacionado com o software neste carro. Aqui um de Fukushima, 2011, portanto, um problema relacionado com o software que controlava o sistema de descontaminação de água radioativa. E pronto, e há muitos outros. Eu até coloquei aqui alguns que envolvem mortes, porque acaba por ser casos mais drásticos, mas que ajudam a ilustrar o, o facto de que o software tem bugs e os bugs podem ter consequências graves, não é? E eu acabei por falar em consequências até aqui para a vida humana ou para a saúde humana, ou então porque são situações que nos devem, de facto, preocupar. Eh, e eu até coloco aqui esta questão, software bugs, eu até diria, de facto, estranho é quando não há. Eh, Vocês certamente já viram aqui mensagens de erro esquisitas nos dispositivos eletrónicos que vocês usam, até nos telemóveis, não é? Eu tenho aqui em computador, se querem, e algumas mensagens que são estranhas. Olhem, esta cópia de ficheiros. Quanto tempo é que vai durar esta cópia de ficheiros? Tempo estimado 39 anos. Pois. Por exemplo, olhem este erro. Erro. A operação foi completada com sucesso. Erro. Então, mas parece com erro. Olha este outro erro, também é engraçado. Erro. Um erro ocorreu enquanto estava a criar um reporte de erro. Ou este. Clica OK to continue, mas o botão de OK está desabilitado, portanto não se consegue clicar. É? Um erro ocorreu enquanto se estava a mostrar o erro anterior. Erro. Não ocorreu nenhum erro. Também gosta deste, tenho certeza que quer mandar o Recycle Bin para dentro do Recycle Bin. Pronto. Este aqui também é interessante. Não tem permissões para ver as permissões atuais, mas pode fazer alterações nas permissões. Ou seja, a gente não conseguimos ver as permissões, mas podemos alterá-las. Não temos privilégios para ver as permissões, mas temos alterá-las.
E outros, olha aqui este, no, eh, eh, um erro enquanto se estava a apagar um fecheiro. Não se, não se consegue apagar o fecheiro porque não há espaço livre em disco. E a solução que eles dão é apagar ficheiros. Estão a ver? Dá um erro quando a pessoa está a apagar um ficheiro. E o erro é que não há espaço livre em disco. E dizem que para resolver este problema deve-se apagar ficheiros. Pronto. Ok. Pronto. Estão a ver, certamente vocês já tiveram, já passaram por questões deste ou de outro género, com software bugs, e que, portanto, devemos tentar evitá-las. Até porque isto aqui tem custos, tem custos grandes. Eh, eh, por exemplo, eh, ok, isto é o custo de desenvolvimento, isto é um relatório de 2004, o custo de desenvolvimento de software, mas há aqui embora não se consiga estimar com certeza absoluta, mas há vários estudos apontam para números desta ordem. Nós podemos ter cerca de 20 a 30 bugs por cada 1000 linhas de código. Isto acaba por poder ser uma medida, mais ou menos, do tipo de quantidade de bugs que podemos ter em software. Uh, Vejam aqui, cerca de um terço das organizações que desenvolvem software com demasiados defeitos. Pronto, assumem. Aqui outros falou-se 38%. Quase também 30% das organizações não fazem hum, ações de revisão de qualidade do software que desenvolvem. Hum, Passa-se cerca de 80% do custo de desenvolvimento de software é passado a identificar e a corrigir defeitos, bugs. Hum, Pronto, e também o tempo que se passa a corrigir os defeitos também é bastante grande, está bem? E este aqui que é muito importante para mim, aqui para vocês também, que é cerca de 70% dos bugs são introduzidos logo na fase de especificação e desenho. Não é depois a escrever o código, é a especificar que código se vai desenvolver, está bem? E já agora digo já que a pergunta que vocês têm que fazer sobre esta parte do ciclo de desenvolvimento de software tem a ver com o que era o bugs lógicos, ou bugs de design, está bem? Não são bugs de software normais. Ok. Portanto, nós podemos ter bastantes bugs por cada linha de código, há cada vez mais em dispositivos do dia a dia, como sendo carros, infraestruturas críticas, e a questão que se coloca é como é que nós vamos conseguir desenvolver software com confiável, com qualidade. Pronto, então é software que eh, nós podemos querer que tenha estas qualidades. Para já, devemos fazer prevenção de falhas, ou seja, quando estamos a desenvolver software, devemos procurar que a software tenha um mínimo número de falhas. E vocês até poderiam pensar que, de facto, o nosso objetivo é só este, mas não. Também podemos ter software que é tolerante a falhas. Ou seja, mesmo que haja algumas falhas, ele deve ser capaz de funcionar corretamente, hum, e capaz até de recuperar. Existem dispositivos que, quando têm alguns erros, fazem eles próprios um reboot para reiniciar e para que depois uh, não, não fiquem ali bloqueados sem falar, sem trabalhar, está bem? Isto é normalmente muito importante, até para sistemas críticos, sistemas médicos e sistemas caríssimos, como foguetões, satélites, etc. Remoção de falhas, ok.
isto aqui, o primeiro era desenvolver software em que a gente não introduz falhas, a outra é, depois, durante o desenvolvimento de software, pesquisar e remover as falhas que se encontram. E outra, algo que podemos fazer também é previsão de falhas, ou seja, vamos estimar o número de falhas que aquele software deve ter e o número de falhas ou bugs, não é? E, e quais são as suas consequências. Portanto, há partes mais críticas de software, menos críticas e eh, a gente pode até aceitar que haja alguns bugs em certas partes menos críticas, mas não querer que haja bugs em partes críticas. Tá bem? Será importante prever quantas bugs é que temos. Ok, existem vários ciclos de desenvolvimento de software. hum, eh, Muitos estes mais antigos, mais clássicos, quando foram criados, não havia uma preocupação relacionada com a segurança. Hum, e atualmente, quando se desenvolve software, deve-se ter uma preocupação grande com a segurança. Hum, há, pronto, há uma preocupação dos ataques pelas redes, mas cerca de 75% dos ataques acabam por ser executados através das aplicações. E embora os clientes das software houses não solicitem segurança, tipo, tipicamente não faz parte dos requisitos, o que acontece é que eles assumem que a segurança está lá, porque se houver uma falha de segurança, eles vão procurar outro fornecedor de serviço. E sobre este assunto, até há aqui uma frase que eu acho muito interessante, que eu gosto muito de usar, está no livro Writing Secure Code, hum, que diz mais ou menos o seguinte: se tu não fizeres teste de segurança à tua aplicação, alguém que não trabalha contigo irá fazê-los por ti. Portanto, isto era a Writing Secure Code é da Microsoft, tem a ver muitas vezes com o desenvolvimento do Windows e aplicações que eles usam, que, que eles desenvolvem, que de facto o que dizem é o seguinte: epá, se tu não fizeres testes à tua aplicação, vai haver um atacante, alguém malicioso, que está a fazer esses testes à procura desses bugs para depois te atacar. Eh, Podemos também ver aqui do livro Code Complete que o custo de desenvolver software hum, é muito grande se nós só nos preocuparmos com isto nos estádios finais do desenvolvimento. Pronto, se eu pegar aqui logo nesta parte, esse livro tem esta tablita que eu reproduzi aqui, se na fase de requisitos eh, um, o custo, o custo de resolver o software, imaginem que é se esse bug se deixar passar até à fase final da manutenção, ou seja, em que a aplicação já está no cliente, esse custo pode ser multiplicado por 100. Portanto, e algo que custa 100 vezes, poderá custar 100 vezes a resolver, conseguiria ser resolvido se fosse detectado logo aqui na análise de requisitos, ou inclusivamente na arquitetura, estão a ver? Portanto, quanto mais cedo os bugs forem encontrados, mais barato fica a sua correção. E também é por causa desta importância de estarem nestes requisitos e no desenvolvimento da arquitetura que é por isso que eu estou a pedir para esta fase do vosso trabalho individual o fazerem uma pergunta sobre bugs lógicos. Bugs lógicos tipicamente têm a ver com esta parte dos requisitos. Uh, e porque é que nós temos software com, com tantos problemas de segurança? Para já, porque normalmente aquilo que a gente pretende num software tem implicações negativas na segurança. Querem ver? Normalmente pretende-se software com muitas funcionalidades, ou seja, mais complexo. O que é que isto faz? Faz diminuir a segurança. Um software que seja muito fácil de usar. Ora, muito fácil de usar
implica menos segurança. Muita performance, quer dizer que temos de estar ali muito otimizado para que seja muito rápido. Tipicamente estão-se a retirar verificações e, portanto, está-se a diminuir a segurança. Muito simples, tem a ver com a usabilidade. Uh, Repara, a simplicidade não é o fazer software simples, porque se eu estou a falar, não é o contrário de complexo. Porque software simples, tipicamente, é mais seguro. O código que vocês desenvolvem deve ser código mais simples e classes mais pequenas e pronto, vocês sabem essas boas práticas de desenvolvimento de software. Aqui simplicidade muitas vezes tem a ver com a simplicidade na utilização. E pretende-se que tudo isso seja desenvolvido em pouco tempo. Ora, desenvolver em pouco tempo, quer dizer, a segurança vai também diminuir. E também com poucos custos. Ou seja, está-se a tirar tipicamente custos de segurança. Portanto, as coisas estão feitas de modo a que a segurança seja diminuída, está bem? Sim, Quando mas, está, doutor, sim, normalmente o cliente não tem esta noção. Para ele, tudo o que dá para ter, tudo o que seja para melhorar a aplicação, melhora-se. Mas depois a segurança está lá sempre. pois pretende-se isso, mas muitas vezes isso não faz parte, ou não pretende que isso faça parte dos custos de desenvolvimento. Claro. Por exemplo, ali a parte em que fala do tempo para a implementação. Se não tiver, se não houver muito tempo para a implementação, não vai dar para fazer tantos Claro, testes à aplicação, não claro, vai dar claro, para, claro. para descobrir certas falhas, né? Exatamente aquilo que eu tenho de perda de segurança também tem a ver também com perda de qualidade, não é? É a qualidade que depois se reflete também na segurança. Hum, ok. Quando se está a desenvolver software, ou quando temos software, temos sempre aqui, deve-se fazer uma análise de risco, eh, até para saber quanto é que se deve investir no desenvolvimento daquele software. O, eu tenho aqui, o que é que ora, então, o risco é o grau de incerteza quanto à possibilidade de perda ou outra adversidade. Portanto, aplicado aqui ao software, ou se pensarmos no seguinte, imaginem uma software house que está a desenvolver software, tem, eh, quer saber qual é o risco de aquele software que está a ser desenvolvido vir a ter bugs ou vir a ser atacado. Então, porque mediante esse risco podemos ter necessidade de usar os recursos, o dinheiro, para corrigir certos tipos de bugs ou outros, ou corrigir certo tipo de software ou outro. Então vamos ver como é que se pode calcular este risco. Para já, vamos ver. Qual é a probabilidade deste software vir a ser atacado? Ok, então, esta probabilidade de ser atacado tem a ver com dois fatores. Por um lado, o nível de ameaça, por outro, o grau de vulnerabilidade. Ora, o que é o nível de ameaça? O nível de ameaça é, tem a ver com aquele tipo de software. Será que aquele software é interessante para os atacantes? Será que os atacantes vão pretender tentar atacar aquele software? E, portanto, aqui dá-nos o nível de ameaça. Não é? Vocês podem dizer, eu estou a fazer ali um software para a mercearia lá da rua e se calhar aquilo ali tem pouco interesse para um hacker aí qualquer no mundo. Agora, se vocês tiverem a fazer um software para o sistema de defesa aqui do exército português, por exemplo, se calhar já é mais interessante, ou um software para até para o ensino ou para o hospital, estão a ver? Há aqui o nível de ameaça. Por outro lado, há aqui o grau de vulnerabilidade. O grau de vulnerabilidade tem a ver quão vulnerável é o software. Será pouco vulnerável ou muito vulnerável. Isso tem a ver com a tal qualidade de software. Será que vai ter muitos bugs ou poucos bugs? Portanto,
o nível de ameaça multiplicado pelo grau de vulnerabilidade, ou seja, se tem muitos bugs ou poucos bugs, dá-me aqui a probabilidade de ser atacado. Mas pensem um bocadinho nisto, a probabilidade tem a ver com, por exemplo, um software que seja muito interessante de ser atacado, mas que tenha poucas vulnerabilidades, no geral pode ter uma probabilidade de ser baixa, não é? Por outro lado, também um software que tenha um nível de ameaça baixo, mas muitas vulnerabilidades, se estas muitas forem muitíssimas, a probabilidade até pode ser mais elevada. Portanto, existe sempre esta conta que deve ser feita, está bem? Ok, mas isto é a probabilidade, não tem a ver com o risco. O que é o risco? O risco é esta probabilidade de ser atacado multiplicado pelo impacto, ou seja, pelo custo que aquele ataque vai ter para aquela pessoa, para aquela organização, para aquela empresa. E então, a probabilidade de ser atacado vezes o impacto é que dá o risco. Ou seja, um software que a probabilidade de ser atacado é muito grande, mas que o impacto é quase nenhum, pode ser, eh, comparativamente com outro, em que a probabilidade de ser atacado vezes o impacto é mais elevada, eu vou procurar corrigir os bugs desse software cuja probabilidade de ser atacado vezes o impacto é mais elevada, está bem? Portanto, daí a importância do risco. O cálculo do risco ajuda, a decidir o que é que se vai ou não vai, corrigir dentro do software, porque, eh, quando se desenvolve software, pode-se não decidir que ele tem que ir com bugs zero, com zero bugs, não. Pode-se dizer: "Ok, a partir de um determinado nível, pode ser considerado como aceitável ser enviado para ser usado. Então, o risco pode-se pôr aqui de outra maneira, que se a probabilidade de ser atacado é o nível de ameaça vezes o grau de vulnerabilidade, tenho que o risco é o nível de ameaça vezes o grau de vulnerabilidade vezes o impacto que o ataque terá. Pronto, então o produto destes três fatores dá-me o risco. Ora, então vamos ver. Daqui o que é que eu consigo controlar? Eu consigo controlar o nível de ameaça? Isso não consigo controlar, porque o nível de ameaça tem a ver se aquele software é interessante ou não para um atacante. Quer dizer, eu não consigo controlar isso. O software vai ser ou não ser interessante mediante o tipo de software que é e onde vai ser usado. Não consigo controlar isso. O impacto. Ou seja, caso haja um ataque, o que vai afetar na minha organização? Eu posso não conseguir também controlar isso. Quer dizer, eh, não é? Eh, Se eu tenho ali um dispositivo que está a ser usado, por exemplo, um sistema de travagem do automóvel. Epá, se houver um bug que faça com que aquilo não trave, quer dizer, como é que, não é? O impacto em termos económicos vai ser muito grande, como eu não consigo eh, minimizar isso. O que é que eu consigo controlar destes três fatores? É o grau de vulnerabilidade, ou seja, o quão vulnerável é que o meu software é. E, portanto, aquilo que eu procurarei fazer é diminuir este grau de vulnerabilidade, ou seja, diminuir o número de bugs que ele vai ter. E para conseguir fazer isso, tenho que usar um SSDL. SSDL é um Secure Software Development Lifecycle. Está bem? Estão a perceber? Portanto, esta é aquela parte importante eh, em que eu vejo o que é que eu consigo controlar, o que é que eu consigo melhorar nesta equação para reduzir o risco. Ok, então, como Software Development Life Cycles, o que é que nós temos? Eh, Nós temos, eu aqui vou-vos mostrar alguns, mas, eh, mas já vos digo o que é que eu
quais destes três é que me interessa. Ok, havia aqui um que é da WASP, antes nem era, que é o CLASP, mas que já está em desuso. Depois há o Software Security Touchpoints, que podem ser aplicados a um SDL, um Software Development Lifecycle, que a gente já esteja a usar. E depois também vou falar aqui do Microsoft Security Development Lifecycle, que será o mais completo, ou dos mais completos hoje em dia. Está bem? Ok, este aqui, o CLASP, já está descontinuado, portanto eu nem vou falar dele, embora fosse interessante. O Software Security Touchpoints é aqui um conjunto de 7 boas práticas, então aqui todas. A prática 1, que é mais relevante, é fazer uma revisão de código, quando se está a escrever o código. Portanto, aqui temos as várias fases de desenvolvimento de software, uma delas é o desenvolvimento de código, e temos aqui o Code Review. Depois, a segunda fase é o Risk Analysis, análise de risco, que é feita logo na fase de arquitetura e design, aliás, e dos requisitos, logo no início, e também na parte final, quando se faz os testes. Mas reparem a importância disto logo no início. Uma análise de risco, que é para ver se de facto aquilo que está a desenvolver se é seguro ou não. Depois o 3, que é o teste de penetração, isto é muito importante, normalmente isto são testes de black box, em que se tenta invadir um sistema que alguém desenvolveu, para testar as vulnerabilidades. Portanto, está aqui o penetration tests. Também temos o quarto, que é alguns testes de segurança, também feito anteriormente. Depois o 5, também analisar os casos de abuso possíveis, fazer cenários de possíveis casos de abuso. O 6, o requisito de segurança. Depois temos aqui o 7, as operações de segurança, que é a utilização de software de forma segura, tipo até facilidade, não é facilidade, a forma como se instala, como é feito, como se podem fazer upgrades do software, como provavelmente ter aqui instalação com privilégios mínimos, com mínimos de funcionalidades ativas, só se ativam as funcionalidades conforme se vão necessitando, etc. Pronto, e aqui temos aqui o 8, que é fazer uma review, uma revisão do código externo. Aliás, aqui não disse exatamente do código, mas pronto. Pronto, aliás, o code review é que é o 1, tá bem? External review é ter uma empresa externa a rever todo o nosso sistema. Pronto, este aqui eram os tais touchpoints que podem ser aplicados a um ciclo de desenvolvimento de software que já se tenha. Eu falei neles porque acabam por estar presentes noutros ciclos de desenvolvimento de software seguro. Tá bem? São boas práticas. Falando do SSDL, isto aqui é usado na Microsoft já desde há bastante tempo. Isto foi também resultado de um security push que eles fizeram para que reduzirem o número de bugs que tinham. Tem uma das atividades que fazem é usar o threat modeling, ou seja, a modelação das ameaças que aquele software vai ter e que assim permitem fazer ali a descoberta dos vários vetores de ataque e permitir corrigir logo na fase de desenho o software. Pronto, e com este SSDL da Microsoft
eles procuram que o seu projeto seja seguro por projeto, nomeadamente através do threat modeling. Depois, seguro por omissão, ou seja, usam muito o princípio do privilégio mínimo. As várias operações são executadas com o mínimo privilégio que é necessário. Cá está o Defense in Depth também, que vocês conhecem, portanto, ter vários mecanismos de proteção. Seguro na instalação, portanto, a ferramenta de instalação guia o utilizador de modo a que o software fique instalado de forma segura. Algumas coisas que são feitas é, em vez de antes se usarem passwords por omissão, nomeadamente até para contas com alto nível de privilégios, o utilizador é que tem que as colocar, portanto, deixaram de haver aquelas passwords por omissão. E depois também a parte da comunicação que permite que, caso haja bugs, esses bugs sejam transmitidos para que possam ser corrigidos rapidamente. Ok, e pronto, existe aqui um conjunto de fases e de atividades que têm que ser executadas em cada uma dessas fases, muitas delas relacionadas com segurança, como vocês podem ver. Security training logo no início, portanto, treino de segurança nos requisitos de segurança, o tal threat modeling e analisar a superfície de ataque na fase de desenho, usar static análise estática. Análise estática de código é alguém olhar para o código que foi feito, muitas vezes usando meios automáticos, e procurar bugs, problemas de segurança. E não usar funções que já são deprecadas, já não se devem usar, porque já se sabe que não são seguras. Na fase de verificação, usar análise dinâmica, ali foi análise estática. Portanto, análise estática é quando se está a analisar o código sem o executar, olhando para o código. Análise dinâmica é analisar o código executando. Portanto, executa-se o código e tenta-se ver se tem bugs, está bem? Portanto, vocês quando desenvolvem software, certamente deveriam olhar para ele para ver se está correto e depois executam-no também para ver se está correto. Portanto, são duas atividades muito importantes estas. Análise dinâmica pode ser feita também através com técnicas de fuzzing. Depois, quando se lança o software, deve-se fazer mais uma revisão final de segurança, e havendo pronto, questões, devem ser dadas respostas também. Portanto, temos aqui um conjunto de atividades de segurança, está bem? Ok, eu aqui depois estava a falar sobre o threat modeling, mas eu não me vou alongar muito nisso. Já agora só tenho aqui este slide que acaba por ser interessante e tem a ver com o threat modeling. Já agora até para falar acerca de propriedades de segurança. Como eu disse, eu estou a considerar três, que é integridade, confidencialidade e disponibilidade. No entanto, também vos disse que pronto, que não é consensual e que haverá outras propriedades de segurança que podem ser consideradas. No caso do threat modeling que a Microsoft faz, utiliza estas 6 propriedades de segurança: autenticação, integridade, não repúdio, confidencialidade, disponibilidade e autorização. E na análise que é feita, eles colocam aqui a ameaça a essa propriedade. Eu coloquei este slide aqui porque isto é muito interessante. E se vocês olharem para as primeiras letras, que aqui das ameaças aparece a palavra stride, que é aquilo que usam, o nome que dão a este processo. Está bem? Portanto,
qual é a propriedade que esteja a autenticação? Qual é o inverso da autenticação? É o spoofing, é a alteração da identidade. Alguém fazer-se passar por outra pessoa. Tá bem? Integridade é propriedade. Qual é a ameaça? É o tampering, adulterar as coisas, está-se a alterar a integridade. Depois há aqui outra que é o não repúdio. O não repúdio é alguém não dizer que não foi ele que fez, ou que não foi ele que comprou, ou que quis fazer. Tá bem? Ok. Não poder negar. Ok. Pronto. A ameaça será o repúdio. Propriedade de confidencialidade. Qual é a ameaça? É a divulgação da informação. Já vimos esta aqui, a gente já usou o termo, não é? Quando queremos disponibilidade, o inverso disso é o denial of service, a negação de serviço. E a propriedade, se for autorização, a ameaça é a elevação de privilégios. Ou seja, a autorização é só pode fazer aquele conjunto de coisas que aquele seu perfil permite, e a elevação de privilégios, tipicamente a gente quer poder fazer, o atacante quer poder fazer todas as ações, mesmo as mais críticas. Está bem? Pronto, isto aqui vem do... quando é feito o threat modeling, usa-se isto para verificar os vários processos, os armazéns, os fluxos e analisar as propriedades de segurança que podem ser afetadas. Tá bem? Ok. Depois há aqui, para além dos SSDL, há aqui outras iniciativas para desenvolver software mais seguro, que têm mais boas práticas. Eu aqui resumi num quadro, mas já vos mostro aqui outra informação que me interessa mais. Ok, já agora isto aqui relacionado com o SSDL da Microsoft, estes dados também são deles, que mostram que usando o tal Secure Software Development Lifecycle conseguiram uma redução bastante grande de bugs críticos relativamente ao que se fazia antes. Pronto, analisando vários sistemas seguros de desenvolvimento de software, eu fiz isso num capítulo de um livro. Estes 5 surgiram como sendo as boas práticas assim mais comuns. Um deles é o treino de segurança. Portanto, toda a equipa de desenvolvimento devia ter treino sobre segurança, como desenvolver software seguro. Uma revisão da arquitetura em termos de segurança, incluindo a modelação de ameaças. Muito importante, isto é mesmo muito importante, fazer a revisão do código, aquele code review, aquilo de olhar para o código a ver se encontram bugs. Reparem que isto é tão crítico que só por fazendo revisão de código conseguem-se encontrar cerca de 60% dos bugs. Portanto, mais de metade dos bugs conseguem ser encontrados fazendo uma única atividade. E depois os testes de penetração, que é já executando o código. Portanto, esta revisão de código é com o código sem ser executado, nem precisa de estar completo, pode ser quase função ou classe a classe, subsistema a subsistema. Os testes de penetração não, já é análise dinâmica. Pronto, e depois também documentação, a boa documentação e políticas de segurança, como usar o software. Ok, depois temos aqui alguns conjuntos de princípios que são importantes quando se pretende desenvolver software sem erros ou com menos erros. Alguns que fazem parte das boas práticas, não é? Já aqui falámos, o fazer o mais simples, quanto mais simples for, mais simples for o código, menos bugs terá, porque é mais fácil também de analisar, mais fácil de ver se há lá algum erro e tipicamente software complexo
tem mais probabilidade de ter mais erros. A decisão segura por omissão, ou seja, por omissão não se tem permissões, quando se quer permissões é explicitamente dado. Há aqui um interessante que é o projeto aberto. A segurança não deve depender de segredos. Portanto, o- até, é o security by obscurity, portanto, não deve ser feito dessa maneira. Vocês certamente já ouviram falar que, por exemplo, agora fala-se muito no Telegram como sistema de mensagem. Pronto, e o código-fonte do Telegram está disponível. E, portanto, para ser revisto, para ver se há ali algum problema. Portanto, é, é- as coisas são abertas para que se possam analisar. Não é por escondendo o código que se vai conseguir proteger. A ideia é, se o atacante pode conseguir fazer um reverse engineering ao código e ver como é que ele funciona. Portanto, não deve-se, a segurança não deve ser por aí. Ok, separação de privilégios, portanto, vários, nomeadamente, várias formas de autenticação, a execução com privilégios mínimos, eh, e que vocês também conhecem, não é? Quer dizer, se para uma função eu não preciso ter privilégios de root, então não tenho, só tenho os privilégios mínimos necessários para poder executar aquela função como deve ser. E também há aqui mais subjetivos, como sendo adequação psicológica. Tem a ver com a interface. A interface deve ser fácil de usar, deve ser intuitiva, deve permitir a configuração em termos de segurança, mas que seja, de facto, fácil de usar e não algo que leve as pessoas a tentarem contornar o sistema. Ok, e agora vou passar àquela parte que é, de facto, sobre a qual eu quero que vocês façam a pergunta sobre esta parte da matéria. Tem a ver com os bugs lógicos, ou bugs de projeto, ou de design, que têm a ver com a forma como se definem os requisitos, ou como algo deve ser implementado, e não o bug da própria implementação. Portanto, um bug de projeto, ou um bug de design, ou um bug lógico, é um erro que se comete ao pensar como um problema deve ser resolvido. Tem a ver com o algoritmo, com aquilo como a gente pensa que a coisa vai ser feita. Enquanto que um bug de programação acontece na falha de implementação do que foi projetado. É quando aquilo que foi programado não é exatamente aquilo que foi projetado. Está bem? Reparem que estes bugs de projeto, ou design, ou lógicos, são tipicamente difíceis de prevenir. Muitas vezes a gente quando define as coisas, define-as com pouco rigor, tipicamente com pouco rigor. E eu defini-las com pouco rigor, quando se vai implementar, o developer vai ter que assumir coisas. E vai assumir, e vai. Uh, e eu assumir coisas que poderão não ser exatamente as mesmas coisas que quem fez os requisitos estava a pensar, pode-se criar aí situações que permitam a introdução de bugs e problemas de segurança. Eu digo aqui que poderão ser fáceis de encontrar, mas também poderão não ser. Mas quando se encontram, tipicamente já é tarde demais, ou seja, já está o software todo desenvolvido, aquilo para resolver aquilo já vai ser muito oneroso já vão precisas muitas horas de desenvolvimento. Não é? Porque é que é difícil de prevenir estes bugs lógicos? Porque muitas vezes decorrem de coisas que conseguem ser feitas, mas que não foram previstas.
Hum, hum, reparem, é que quando, hum, quando estão a definir funcionalidades, a gente diz: "Eu quero que ele faça isto, isto e isto", mas normalmente a gente não diz: eu quero eu não quero que ele faça isto". Normalmente a gente diz o que é que quer que ele faça, mas não o que não quer que faça. Daí não prevenir certas coisas. Exatamente. E estes bugs tipicamente acabam por surgir daí, das coisas que a gente não disse que não quer que faça. Hum, e é por aí também que surgem os problemas de segurança. A gente às vezes até acaba por dizer que são, funcionalidades não previstas, porque a gente não disse que não queria que fizesse, então acaba por, não se prevenir que aquilo seja introduzido no código. Hum, por isso é que tenho aqui também esta frase: problemas de segurança muitas vezes são funcionalidades não previstas. E seriam não desejadas, a gente não queria que lá estivessem, mas como não se pôs isso nos requisitos, às vezes acabam por aparecer, está bem? Eu vou-vos mostrar aqui alguns exemplos de eh, bugs de projeto. Já agora tenho aqui alguns que nem têm a ver com software em si, mas só para vocês verem que isto acontece em todas as áreas, está bem? Eh, pronto. Ok, isto aqui já falei, poderão ser fáceis, mas poderão não, está bem? Uh, Portanto, caso aquela funcionalidade seja só executada em alguns casos, é difícil de encontrar e às vezes só encontrada por um atacante e com o objetivo de conseguir furar o sistema. Eh, o facto de serem difíceis de corrigir, vocês pensem nisto, quer dizer, já se desenvolveu o software todo e agora ele permite executar uma coisa que não deveria e aquilo pode ter implicações naquele código todo, está Em bem? toda a parte do É, programa. E às vezes a corrigir umas coisas que ainda se criam um bug Estragam-se outras, claro. no outro lado. Portanto, pode ser complexo, porque pode ter a ver com a própria arquitetura do sistema. Querem ver? Ah, pronto, eu tinha aqui agora esta lista, mas eh, eh, tem mais uma coisa, mais uma vez, a ver com boas práticas de desenvolvimento de software. eh, mas vou-vos mostrar aqui, então, alguns bugs de projeto ou de design. E vocês dir-me-ão se acham que sim, que são bugs de design ou não. Na figura do lado esquerdo, encontrou alguma coisa esquisita? Sim. Para mim parece que a construção não acabou e ficou aquilo ali. Não, já estão as pessoas aqui a usar, não é? Mas, Não, eu acho é que está ali uma porta a mais. exatamente, a questão é assim, vocês acham que o construtor no desenho não tinha lá nenhuma porta e ele é que a decidiu pôr? Não, Não. certamente foi pedido, estava lá uma porta. E se calhar é a porta que falta na do lado direito, ou não? Sim, pode ser. É, Estão a ver? Para mim isto seriam bugs de design, está bem? De projeto. Olhem aqui, outros bugs de projeto, para mim tem a ver com integração. Integração porque nós em software também temos que integrar vários sistemas, muitas vezes, pôr vários a funcionar. Ou acham que não, do lado esquerdo, não é? Quer dizer, estava ali um, eh, um sistema de incêndio, não é? Para uma mangueira, umas coisas. Eh, Chegou lá o construtor e disse: epá, a mim pagaram-me para fazer aqui um corrimão. Claro que fiz É o isto, corrimão. o que é preciso é que as pessoas se segurem para não cair. E então, acham que estas coisas, que isto está correto. Houve aqui, e é um bug de implementação? Certamente não, é um bug para mim, de integração, mas isso tem a ver com design também. Estão a perceber? Um bug de projeto. Quem Pois, projetou isso? aquilo é do tipo, quem foi construir, não é? Tinha lá aquela sobreposição de coisas. E Pois. então, epá, E, o cliente quer assim, fica lá. é como que se está do lado direito, não é? Epá, a mim mandaram fazer aqui uma parede neste sítio. Pronto. Eu fiz, não é? Certamente, depois de já estar aquele edifício feito, ou aquela sala feita, disse, pronto. Para mim, deve ter havido aqui um bug de projeto, não é? Quem estava a projetar deve ter dito, devia ter dito primeiro retirem daqui o, o armário.
e depois é que façam a parede, não é? Digo eu, não é? Eu aqui, este já considerei erro de um bug de implementação. Vejam lá, estão a ver, vocês acham aqui qualquer coisa Sim, esquisita? os lances deviam estar do outro lado. Estacionamento. Pois, para mim o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: na planta apareceu uma coisa branca aqui, certamente era para pintarem a branco, estão a perceber? Quem implementou viu aquilo e achou que aquilo deviam ser lances, pronto, vá-se lá saber porquê, e ficou assim. Portanto, eu este aqui já estava a interpretar como bug de implementação, estão a perceber? Se fosse assim, também deveria estar nos lados. Pois, Se calhar erraram na rotação, puseram É. 180 e o Mas- pessoal. mas vou-vos mostrar outro que também, para mim, é claramente bug de implementação. Vejam lá, o que é que vocês Ah. acham? Esqueceram de fazer a outra planta do outro sentido. Sim, sim. Ah, ah, Não, aquilo, a pessoa é que devia olhar para aquilo e já devia saber que, se calhar, da maneira que está ali feito, não dá para subir, né? sim, mas o desenho está bem. Sobe para um lado e depois sobe. Uma plataforma e vai. Aqui, não é? Implementação, A para mim. implementação está igual ao desenho. Ou se calhar no desenho deve haver um outro corte que mostre como é que isso deve ser feito. Para mim, isto é bug de Não, implementação. porque no desenho nem sequer tens a janela e a porta ao pé das escadas. Ok, mas estão a ver que eu tentei mostrar isto também com algum humor, mas aqui problemas de bugs que poderão ser interpretados como bugs de design e de implementação. Também tenho só aqui relacionado com o software, porque estes aqui não tinham a ver com software, certo? Mas como o vosso trabalho nesta fase é mostrarem bugs de design, não bugs de implementação, eu coloquei aqui uns exemplos de bugs de design. Este aqui eu explico-vos rapidamente. É um bug do Android. Isto vem de 2013 e o que fazia era o seguinte. O Android, como vocês sabem, usa o APK, não é? Android Application Package, onde pacota os programas, não é? As apps. Acontece que o que acontecia era o seguinte, se lá pusessem duas aplicações com o mesmo nome, dois ficheiros com o mesmo nome, o Android é feita a verificação da assinatura, portanto, os programas têm que ser assinados com a chave pública. Com a chave privada, para poder depois ser verificado com a chave pública. No Android, a verificação da assinatura de um ficheiro usa o primeiro nome que encontra na lista, ou seja, se vocês puserem dois ficheiros iguais, ele vai verificar a assinatura no primeiro. No entanto, quando vai descompactar o ficheiro para usar no Android, ele vai descompactar o último. Estão a ver o problema? Ele verifica a assinatura dois ficheiros com o mesmo nome, ele verifica a assinatura do primeiro, porque o programa, a parte do Android que verifica a assinatura, vai lá de cima para baixo, por exemplo, e quando vai executar, executa de baixo para cima, portanto, usa o último. Estão a ver, os testes feitos, só se põe lá um único ficheiro, aquilo funciona, portanto verifica, e se puseram que não tem a assinatura correta, não deixa executar. Agora, tem esta situaçãozinha, pronto. Portanto, porque é que isto está? Porque no Android, tanto para verificar a assinatura, como depois para descompactar o ficheiro, usam implementações diferentes do unzip, do protocolo para descomprimir um ficheiro. Reparem que na altura foram encontrados no Android 8 implementações diferentes, ou seja, para executar aquela função de unzip, foram encontrados 8 códigos diferentes para fazer isso, em vez de se usar uma única função para fazer isso. Por isso é que, ao executar uma delas, lia os ficheiros
numa ordem e depois para executar a outra função lia os ficheiros noutra ordem. Portanto, temos aqui, para mim, claramente um bug de desenho. Está bem? Certo? Vejam lá, concordam? Eu pus todos a mute porque estavam a fazer muito barulho. Mas podem abrir o microfone. Este é um bug. Este aqui é um outro bug de projeto ou design. Aqui era no iPhone 6, não é? Só para não ficarmos só aqui com os Androids. Aqui o que é que acontecia? Mesmo estando o telemóvel bloqueado, para desbloquear era preciso pôr o código, não é? No entanto, com a utilização do Siri, não é? O assistente de voz, conseguiam-se executar algumas aplicações, nomeadamente o Yahoo ou o Twitter. E dessa forma ter acesso a fotos, e-mails, contactos, SMS, etc. Mesmo sem saber o código do telemóvel. Para mim, também claramente um bug de desenho e não de implementação. Portanto, certamente que não se a desenhar as especificações dessa parte do software, não se pôs lá claramente que não se poderia fazer isso. Está bem? Pois é mais um exemplo daquele que o gestor disse. Devia ter sido dito: quando o telemóvel está bloqueado, não quero que Sim, a sim. Siri seja utilizada, por exemplo. Por exemplo. Na realidade, acho que a Siri podia ser usada, mas não podia ser, era usada para outras coisas. Sim, para outras funções É. que não fosse desbloquear Exato. o telemóvel. Exatamente. E também tenho aqui o último, é no Mac, já há uns anos também, quando agora já está outra vez a sair da Intel, mas quando usava o PowerPC, havia o processador do Mac antes era foi Intel, PowerPC, depois Intel. Naquela passagem de PowerPC para Intel, as aplicações podiam ter este tal formato binário universal que permitiam que corressem em Max com PowerPC ou Max com Intel. E aqui havia, mais uma vez, aquela situação de que de ter vários ficheiros com o mesmo nome, ou seja, a assinatura era verificada num deles, mas depois executava o outro. Parecido com aquele bug, vá lá, do Android que eu vos mostrei há bocado. Também. E que na altura nem antivírus conseguiam detectar isso. Portanto, mais uma vez aquela situação da ambiguidade, que havia várias versões. Imaginem a versão PowerPC, a assinatura estava correta, a versão Intel era uma versão pirata, o Apple detectava a assinatura na primeira, estava toda correta, e depois, e quando ia executava era a segunda que podia ter ser uma aplicação maliciosa, está bem? Portanto, este aqui ainda tinha aqui outro. São aqui alguns exemplos de bugs de projeto. Aqui é outro acaba por ter algo, eu ia dizer com integração, embora não tenha a ver com integração. Aqui é um software que estava preparada para receber um determinado ficheiro XML. Pronto. Mas aqui a questão é que esse ficheiro, ele está à espera que aquele ficheiro XML tenha um determinado formato. E poder-se-ia tentar enviar um XML com outro formato que depois causaria problemas internos. Portanto, era um bug de projeto. Para mim, tinha a ver aqui algo de integração, porque era um ficheiro externo com o sistema. Ok, o que é que eu queria mostrar com isto tudo? Pronto, eu falei-vos aqui de bugs de projeto, está bem? Ou de design. E eu queria que vocês encontrassem também um exemplo de um bug de design e também fizessem uma pergunta sobre isso. Estão a perceber? Reparem, não é um bug de implementação, é um bug de design. Está bem? Eu sei que muitos destes bugs vocês podem dizer, não, a implementação,
os requisitos estavam corretos, mas isto foi mal implementado. Mas a gente olha para isto e certamente que não foi assim, certo? Nota-se aqui claramente que a situação não foi bem pensada logo à cabeça, está bem? Portanto, esta era a outra atividade. Nesta aula, portanto, para esta parte da matéria, é isto que tenho que fazer, está bem? Uma pergunta com um bug de projeto ou de design.